Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Muito bem-vindos, ouvintes do A Contrapelo. Hoje estamos aqui com o Eduardo Oliveira. Quer se apresentar, Eduardo? Bom, eu sou o Eduardo, eu sou psicólogo, eu tenho uma especialização na área de educação, diversidade e cidadania e atualmente eu sou mestrando na área da saúde. Então, hoje a gente vai gravar um programa um pouco diferente, né? Nós vamos falar um pouco dessa pandemia que está acontecendo, o Covid-19, e para isso eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre a saúde mental, que é algo que está que a gente já tem uma certa fragilidade aqui, principalmente no Brasil, a gente percebe isso, as pessoas têm uma fragilidade mental e muitas vezes não têm recurso para tratá-la, e agora durante a pandemia talvez ela agrave isso. Então é um assunto que eu acho importante de nós estarmos desenvolvendo aqui no podcast. Gostaria de falar um pouco sobre isso, Eduardo, sobre esse texto e tal. Sim. Cristian, a gente pode pensar que a gente vem aí de um processo histórico, de pouca valorização da temática da saúde mental, No entanto, que a Organização Mundial de Saúde ainda hoje não tem uma definição exata do que seria saúde mental, porque ao longo da nossa história, a saúde mental ela sempre foi vista por um fator muito relacionado ao adoecimento dos sujeitos. Nunca foi se pensado ou discutido práticas de promoção ou prevenção dessa saúde mental. Nós podemos pensar, enquanto exemplo, que os pacientes psiquiátricos ainda hoje são chamados de pacientes da saúde mental. Então perceba como a gente ainda está preso a uma discussão de um modelo biomédico, e como essa discussão de um cuidado com a saúde do sujeito, de um sujeito que é integral, corpo e mente, ainda é distante na nossa sociedade, E é uma temática, Cristian, completamente relevante, E o cenário contemporâneo, o momento em que nós estamos vivendo de uma forma geral, e agora agravado pela questão da pandemia, traz em evidência a necessária discussão sobre essa temática. Eduardo, durante essa pandemia, a gente está percebendo que as pessoas elas estão, com o isolamento, às vezes elas se sentem muito acuadas, meio ressentidas, assim, porque a gente sabe que às vezes é triste, a gente ficar presos com o nosso próprio pensamento, assim, e também sendo bombardeado, por várias notícias sobre como essa pandemia, ela se desenvolveu em alguns estados e tal, que não tomaram as medidas cabíveis a tempo, e isso causa uma certa fobia dessas pessoas, o que pode ocasionar, crise de pânico, entre outros adoecimentos psicológicos e tal. Teria alguma forma de amenizar isso, alguma maneira dessas pessoas conseguirem ter um desempenho melhor, uma qualidade melhor de vida durante esse período tão conturbado e tal? Sim, Cristian. Você traz diversos pontos interessantes, eu vou comentar esses pontos, tá? Até chegar na sua pergunta em específico. Na realidade brasileira, se a gente for olhar aí ao longo da nossa história, o nosso contato com uma pandemia dessa gravidade foi muito pequeno, apesar de que tivemos alguns episódios, mas ainda assim muito distantes, no nosso contexto histórico. Então podemos pensar que nós estamos lidando com algo que é desconhecido, E lidar com algo que é desconhecido acaba desencadeando nas pessoas um grau de ansiedade, em certa medida. O que eu quero dizer é que, de uma certa forma, todos nós experimentamos um grau, de questionamento, de aumento da ansiedade diante desse desconhecido que é o vírus, Sim, as pessoas podem tentar preservar, vamos utilizar essa palavra, sua saúde mental durante a pandemia com algumas mudanças comportamentais que são necessárias, tá?
O primeiro ponto que eu acho interessante destacar, Christian, é filtrar toda essa informação que está sendo colocada de forma exacerbada, vamos dizer assim, nos conteúdos midiáticos, né? Nós ligamos a televisão, nós temos um bombardeio de informação. Nós vamos para a internet, nós temos outro bombardeio de informações. A gente pode pensar que até biologicamente o nosso cérebro não consegue lidar com tantas informações, né? E a nossa mente, em contraponto, ela sofre diversos processos a qual ela fica, de uma certa forma, intoxicada. Entende quando eu digo isso? Intoxicada no sentido de não conseguir absorver aquilo que está colocado, né? Então isso vai me gerar, sim, uma agitação psíquica que vai desencadear a ansiedade. Então o primeiro ponto é a gente filtrar e até mesmo se distanciar de toda essa informação que está sendo colocada na mídia. Claro, Cristian, nós precisamos estar atentos às informações que são necessárias e cabíveis para esse momento, né? Dentre elas, o acesso, tá, às práticas de prevenção ao adoecimento, ao contágio. Então, são informações que precisam estar muito conscientes para nós, enquanto sujeitos, tá? E informações referentes ao avanço do vírus, mas não numa perspectiva exacerbada, né? E muito constante. E eu sugiro também que o acesso a essas informações ele parta de fontes jornalísticas, midiáticas seguras, como, por exemplo, o site do Ministério da Saúde. Por que eu digo isso, Christian? Porque a gente ainda está enfrentando aqui no Brasil, no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem vivenciado isso desde a última eleição, que é a questão das fake news, né? E o impacto que uma notícia falsa pode gerar no adoecimento do sujeito, né? Na possibilidade de colocar esse sujeito na exposição do vírus, né? A partir do momento em que eu estou reproduzindo algo que é totalmente inconsequente, né? Nos meios midiáticos, na fala de pessoas que são representativas e construidoras de opinião social. Então, a gente precisa também estar muito atento aonde nós estamos buscando essas informações. E eu queria deixar também o site da OMS, né? Que é o órgão internacional, porque, como você disse, até algumas autoridades assim, de visibilidade notável dentro do governo, ela tem assumido posturas de desinformação. Então, talvez procurar até algo que seja supragovernamental seja melhor no sentido dessa precaução que nós devemos tomar. Porque é que nem você disse, filtrar, mas não ficar numa ignorância absoluta e fingir que o vírus não existe, né? Isso. Porque ele existe e a gente precisa tomar esse cuidado, mas ao mesmo tempo nos cuidar para não cuidar somente desse corpo que morre, sabe? Isso. Ô, Christian, eu percebo que as pessoas, ultimamente, elas são muito extremistas, né, nos seus posicionamentos. E que as pessoas têm um senso crítico e de reflexão sobre o que está colocado na mídia de uma forma muito insignificativa, assim. Em qual sentido eu digo isso? Essas pessoas acabam absorvendo uma notícia que já foi mastigada pelo outro e elas simplesmente engolem o que foi dito. Então não passa por um processo reflexivo do que é dito pelo outro. E eu percebo que as pessoas têm assumido ou uma postura extremista de pessimismo, né, que te mantém naquele lugar de aguardar um desastre, ou as pessoas têm assumido também uma postura de um otimismo exacerbado, de que nada vai nos atingir. Então, ambas extremidades são muito perigosas. Então, eu costumo pensar que nós precisamos ser sujeitos realistas, de entender os impactos, né, que o vírus pode causar, tanto ao adoecimento do sujeito, quanto também as possibilidades, né, de uma crise econômica, mas nós precisamos ser realistas e, acima de tudo, Christian, resilientes. Né? A resiliência nos diz disso, que é conseguir lidar com essa realidade e se reinventar diante dessa realidade. O que nós não podemos fazer, segundo a orientação de especialistas de saúde de todo o mundo, é nos colocar em risco enquanto pessoas nesse momento, né?
Então, perceba que esse cenário diz de uma reinvenção psicológica também, de que a gente vai ter que lidar com esse cenário. Precisamos ser realistas, mas ao mesmo tempo esperançosos. Esperançosos muito numa perspectiva crítica de reflexão sobre o que está colocado. E, Eduardo, eu percebo que, assim, durante essa crise, muitas pessoas estão tentando buscar meios para aliviar essa tensão através de mecanismos que possam tirar um pouco ela dessa realidade. Então, eu queria saber mais ou menos quais mecanismos podem auxiliar e até que ponto eles auxiliam e até que ponto eles vão prejudicar. Um exemplo claro, por exemplo, as pessoas aqui, que você faz o estudo também sobre o alcoolismo, e eu percebo que, por exemplo, pessoas dentro dessa crise buscam o álcool para ter essa fuga da realidade durante essa pandemia, e esse problema pode se agravar. Porque elas já buscam esse álcool antes para fugir de outros problemas, e agora tem esses problemas e mais o que está acontecendo. Então, o que seria saudável buscar para te dar um conforto dessa realidade dura? E até que ponto isso auxilia, até que ponto isso vai te causar algo prejudicial, até posterior a essa crise? Interessante essa pergunta, Christian. Realmente a minha pesquisa do mestrado, né, ela é direcionada aos aspectos motivacionais e comportamentais referente ao uso, né, de risco e nocivo do álcool. E eu tenho percebido na minha pesquisa, e isso já era de uma certa forma esperado, né, por outras pesquisas anteriores, de que os sujeitos fazem uso de uma substância psicoativa enquanto um recurso, uma fuga da realidade que está colocada. Então perceba que esse sujeito ele vai ter um baixo grau de resiliência e ele acaba utilizando uma substância psicoativa, danosa, enquanto uma fuga da sua realidade, né? E os sujeitos, eles também têm, enquanto aspectos motivacionais para a mudança do seu comportamento em relação ao uso de bebida, para a diminuição do consumo alcoólico, aspectos também que são psicológicos e motivacionais, como, por exemplo, reencontrar o prazer em outra atividade que não seja o álcool. Então perceba, Christian, que por mais que a gente tente fugir dos aspectos psicológicos e tornar as coisas mais objetivas e concretas, isso é impossível. Porque a gente está lidando com um sujeito e o sujeito ele é completamente subjetivo, né? E já indo para a sua pergunta, quando eu estou lidando com um sujeito que é objetivo, individual, só esse sujeito pode me dizer o que para ele seria significativo diante de uma prática de prevenção para ele não adoecer mentalmente. O que eu quero dizer com isso, Christian? Que quando a gente vai pensar essas práticas de educação que são saudáveis para o sujeito, eu preciso, então, direcionar esses mecanismos para algo que tenha sentido para o sujeito. Porque se não tiver sentido para o sujeito não vai aderir a essas possibilidades, tá? Então, vou te dar vários exemplos, né? Para algumas pessoas, a prática esportiva seria um recurso interessante para aspectos de promoção da saúde física e mental. Para outras pessoas, poderia ser a dança. Outras pessoas poderiam ter um contato com a literatura, com as artes. Todos esses mecanismos que eu disse, todas essas possibilidades, elas são direcionadas à prevenção e promoção da saúde mental e são saudáveis, né? No sentido de que ela não vai causar um dano no organismo desse sujeito, como, por exemplo, o álcool pode causar. Ok? Então, essa construção, Christian, eu já até queria chamar a atenção dos ouvintes, né, e colocar algo a ser pensado, que é o que faz sentido para você na sua vida enquanto uma prática de lazer, enquanto uma prática que te proporcione a sensação de bem-estar. Essa é uma pergunta, por mais simples que seja, difícil de ser respondida, porque pouco pensamos e sabemos sobre nós. Então esse é um exercício cotidiano mesmo de olhar para si e a partir de si pensar o que pode ser feito enquanto uma prática de promoção da saúde. E você acredita que essas pessoas que pararam sua rotina, advinda do problema dessa crise, elas podem... seria saudável para elas
tentarem ao menos manter algum desses laços, porque, por exemplo, eu tô percebendo que uma parte dos alunos que a gente tem, cursinho que a gente dá de pré-ENEM, eles meio que falaram assim, bom, depois dessa crise não tem motivo pra gente estudar, a gente tá se sentindo desmotivado pra continuar fazendo isso. Eu tenho alguns amigos também que estão nessa praia, tipo, por que eu vou continuar fazendo isso? Entendeu? Tudo que eu tava fazendo perdeu um pouco desse sentido depois dessa crise, porque ela é algo muito maior do que, sabe? Eles se sentem agora como se nada importa mais, até que isso aconteça. Você acha que isso é uma maneira saudável de levar essa crise, ou manter os pés na realidade que a gente vivia ainda é a melhor forma? Bom, eu vou voltar àquele ponto que eu disse, né? A gente precisa ser realista, não dá pra gente fugir dessa realidade, tá, Christian? Porque senão a gente vai pro mundo fictício da ilusão, né? Como você colocou, que pode ser utilizado pelos sujeitos enquanto uma fuga, né? Mas a gente precisa ser esperançoso e, acima de tudo, ter um propósito e um direcionamento na vida. Você usou a palavra sentido, né? E essa palavra, ela cabe muito no que a gente precisa pensar hoje. Sentido, ele está muito ligado à produção de um significado que parte da minha experiência, né? Do meu lugar de fala, do que eu experiencio enquanto sujeito. Então, se eu perco o meu sentido de vida, né, o meu direcionamento, o meu propósito, realmente eu posso entrar aí num quadro de muitas dúvidas, até mesmo de adoecimento, de desmotivação, porque eu estou perdendo o sentido da vida. Nós não sabemos como esse cenário vai se configurar, aliás, se reconfigurar, né, pós-crise. Entretanto, eu preciso exercitar minha resiliência, minha capacidade de enfrentamento, porque se eu perco todas essas minhas perspectivas, eu não consigo mais produzir sentido para a minha vida. Seja a minha vida acadêmica, seja a minha vida profissional. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento, Christian, é tentar se manter firme com os nossos propósitos, tá? Por lidar com o desconhecido, como eu disse lá no início da nossa conversa, geralmente a gente vai partir para um certo desespero, né? Porque esse desconhecido ele não nos deixa uma luz no fim do túnel, né? Mas ainda é muito cedo, né, para a gente já pensar em uma tragédia maior e uma desorganização a longo prazo, né, da nossa sociedade. Teremos com certeza grandes consequências, mas a gente não sabe como o cenário vai se organizar novamente. Então, nesse momento, é muito interessante que as pessoas se agarrem, sim, aos seus propósitos, aos seus sentidos de vida, aos seus desejos, porque tendo isso em mente, Christian, vai ser muito mais fácil para essa pessoa se reorganizar diante desse cenário do que ela começar a construir outro propósito. Beleza. Eu vou fazer algumas perguntas agora menores, só para a gente deixar mais claro o resto da entrevista para os ouvintes. Por exemplo, resiliência. Resiliência é um conceito que fora do ambiente da psicologia ele é utilizado por muitos, sabe, coaches por aí como algo extremamente genérico. Então, e pela essa conversa, a resiliência aqui está como um dos pontos principais para enfrentar essa crise. Sim. Então, eu gostaria que você definisse para os nossos ouvintes o que seria a resiliência. Vamos lá. Resiliência seria a nossa capacidade psicológica de lidar com uma série de adversidades que estão colocadas aí ao longo da nossa vida. Então, nós podemos entender que resiliência é a nossa capacidade psíquica de enfrentamento diante dos problemas. Um ponto que é muito interessante, tá? A resiliência, ela não é espontânea e rápida, tá? E ela não nasce ali com o sujeito de uma forma a não ser desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? A resiliência ela se desenvolve ao longo da vida, Christian. Então, eu vou ter pessoas mais resilientes e menos resilientes. Mas essa resiliência ela é desenvolvida nesse exercício de se viver e de tentar se recuperar diante desses obstáculos, tá?
Não é uma frase de coaching, é interessante deixar isso aqui, mas diz também de uma responsabilidade do sujeito em lidar com esse cenário que está colocado, tá? Então, é de um exercício que a gente pode pensar que é cotidiano. A gente vai tropeçar muito, tá, Cristi, ao longo da vida, mas a gente precisa, de alguma forma, se estruturar enquanto pessoa para conseguir seguir esse caminho. Então, resiliência é a nossa capacidade de enfrentamento diante dos problemas da vida. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trabalhar? Ou... Eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu já disse, tá? Alguns pontos principais aqui da nossa fala. Nós precisamos, enquanto cidadãos, né, pensar e valorizar as práticas de promoção e prevenção da nossa saúde, tá? Diante de uma crise, o que nós estamos fazendo é o mínimo. Se essas práticas de saúde, de prevenção e promoção, frisando novamente, já estivessem incorporadas na nossa história, na nossa cultura, esse processo seria mais fácil para ser enfrentado, porque isso seria parte de nós, ok? O coronavírus nos deixa aí, enquanto uma lição, a necessidade real de valorização das universidades públicas, principalmente aqui no Brasil, né, enquanto grandes polos de pesquisa e produção de ciência. Ressalta também a necessidade de reconhecimento do Serviço Único de Saúde, tá? Que é a linha de frente de enfrentamento a qualquer adoecimento em massa na nossa realidade. Nos mostra também, Cristian, que essa lógica de fronteiras que nós temos em relação aos outros países é somente física. Nós estamos interligados enquanto pessoas, e isso diz de um olhar para o próximo, de compaixão, de respeito e de solidariedade, ok? A disputa de poder, nesse momento, nos mostra o quanto somos miseráveis, ok? Vamos tomar cuidado com as fake news, com falas distorcidas de pessoas que têm uma grande representabilidade, né, no nosso cenário político, porque isso pode nos colocar em risco. Não aceite algo mastigado vindo do outro. Tente refletir e pensar sobre o que está sendo colocado na mídia. E eu gostaria de aproveitar só, porque sobre isso que você disse, porque eu acho que na psicologia é um bom lugar para eu falar sobre isso, que é que durante essa crise, o que está acontecendo agora é o ministro da Educação utilizando ela para atacar novamente as ciências humanas, como se elas fossem descartáveis e blá 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 blá. Mas eu quero lembrar aqui que nenhuma ciência ela é isolada, que a psicologia, como ela fala sobre o corpo e a saúde mental, eu acho isso interessante, porque a gente pode fazer essa analogia para as ciências. Existem as ciências que trabalham as questões exteriores da humanidade, que vai ajudar a levantar um viaduto, ajudar a analisar uma célula, e as ciências que cuidam da psicologia da humanidade, que vão trabalhar as organizações sociais, como que a gente se portar, como que nós podemos nos portar numa crise, como evitar essa crise através de uma análise histórica, social, de uma sociedade. Nós podemos perceber que determinados lugares são mais evidentes de iniciar uma epidemia, uma pandemia, etc. Então, as ciências, elas são isso, elas são interligadas. Você precisa ter essa correlação. Não existe um grau de estabelecimento de maior, menor, menos importante, mais importante. Elas têm que estar juntos, assim como o corpo e a mente precisam estar interligados. Eu acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui e muito obrigado por ouvir mais esse episódio.